Eu hoje sou Platform Engineer da DNS Filter, né? Trabalho especificamente com automação, né? O nosso time é bem pequeno, então o foco é tirar o toil, tirar as dificuldades, assim, tirar os processos manuais e deixar o mais automatizado possível. Os salários dos times de DevOps, das pessoas que são da área de DevOps, hoje em dia a gente tem mais uma carreira completa. Eu vejo em poucos lugares, mas vejo já DevOps Júnior, um cara de infraestrutura Júnior, Plano. A gente não tinha isso, né? Qual a diferença do DevOps Days pro TDC? Qual a diferença do DevOps Days para um Campus Party da vida? É muito diferente, né? O propósito é completamente outro. A partir de qual momento você... E o que você precisou fazer, né? Para se preparar para ter uma carreira internacional, não só como profissional remunerado, mas como pessoa que organiza a comunidade internacional do DevOps. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos aqui para mais um podcast aqui, um Levi Talks. Hoje a gente vai receber aqui Rafael Gomes, famoso Gomex da comunidade DevOps. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Meu xará, seja bem-vindo aí, Gomes. Beleza? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tirando esse clima de Salvador esses dias, tá tudo tranquilo. Essa chuva que não vai embora, né? Verdade. Maravilha, cara. Que bom, tem viajado muito para eventos, como é que tá? Não, então, esse ano não. Esse ano meu objetivo é viajar o mínimo possível, só o que for realmente necessário, porque um dos meus focos dentro desse rolê de evento é focar mais nessa ajuda horizontal dos DevOps Days ao redor aqui, principalmente do Brasil, mas com a possibilidade também de ajudar a América do Sul também, os outros países latinos. Maravilha, maravilha. Já dando um spoilerzinho aí pra galera que tá assistindo a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do Gomex, né? Um pouquinho da carreira dele, da vida dele, a trajetória profissional. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de escritor, né? O escritor que tem dentro do Gomex. A gente vai falar depois sobre comunidade, ensino. E aí a gente vai chegar no evento DevOps Days e como é que o Gomex ele ajuda a comunidade DevOps. E basicamente é isso. A gente vai começar aqui. Gomex, começa dizendo como foi, o que você faz hoje e como foi que você chegou onde você chegou para a galera te conhecer. Então, hoje, né, o que eu faço o que eu faço muda de nome a cada ano, né? Mas hoje, o nome que tem hoje é esse Platform Engineer, né? É esse novo modelo que eu posso dizer que é como se fosse o sysadmin já, tipo assim, é o último estágio do sysadmin, sabe? Eu acho que a partir daqui, o sysadmin não vai mais para nenhum lugar, vai virar dev mesmo tudo. Então hoje eu sou Platform Engineer, mas eu venho dessa área mais Ops, né? Da área mais sistemas operacionais, né? Assim, eu sou um ex-sysadmin, né? Venho da área de suporte e tudo. Então, eu hoje sou Platform Engineer da DNS Filter, né? Trabalho especificamente com automação, né? O nosso time é bem pequeno, então o foco é tirar o toil, tirar as dificuldades, assim, tirar os processos manuais e deixar o mais automatizado possível. Maravilha, maravilha. Para a galera que está assistindo a gente não sabe, explica um pouquinho a diferença do sysadmin e o famoso garoto da infra. O que tem ali em comum e o que tem de diferente entre o garoto da infra e o sysadmin? Então, eu sei que com isso eu vou até revelar um pouco minha idade, né? Mas assim, a galera que está entrando na área hoje não encontra mais esse papel. Antigamente, né, quando não tinha cloud, assim, algo inclusive pré-virtualização, assim, de forma generalizada, tinha o papel do sysadmin. O sysadmin era aquela pessoa, né, que ele tinha acesso ao data center, ele tinha acesso à máquina, né? Era a pessoa que normalmente orçava comprar equipamentos, né? Era ele que tomava conta, ele escolhia o modelo, escolhia tudo. Tinha gente que era tão específica assim, escolhia qual era a marca da memória que ia usar. Tipo assim, a galera tinha esse tipo de cuidado, assim. A máquina era, tipo, quase um animal de estimação mesmo, sabe? O sysadmin era essa pessoa que ela tirava a máquina da caixa, botava no rack, fazia cabeamento, então ela fazia tudo da parte de infraestrutura. Então, o nome que se dava, né, no Brasil bastante usava isso, que era o sysadmin, né, a pessoa, o administrador do sistema. Sim. E administrador não no nível lógico, no nível físico também. A maioria deles fazia cabeamento também, né? Então, assim, o sysadmin era essa pessoa, né, e isso, ao passar de muitos anos, evoluiu muito, mudou muito para como a gente tem hoje. Hoje, primeiramente, a gente não tem mais essa vaga sysadmin praticamente
de forma generalizada no mercado não existe. E aí a galera, quando eu falo isso, a galera, mas eu vi uma empresa. É uma exceção, né? Assim, as empresas hoje não trabalham mais dentro desse modelo. E mesmo quem tem data center, né? Até essas pessoas eu não vejo mais chamar de sysadmin, né? Chama de operação, suporte, chama de outros nomes, né? Então esse cargo morreu mesmo com o passar do tempo. Morreu não, assim, ele se transformou, né? E ele se ramificou em vários lugares aí que a gente pode discutir. E um desses lugares é o Platform Engineer. Maravilha. E você era um menino do TI? Você era um menino que crimpava cabo? Você já começou desenvolvendo com software ou você não? Começou crimpando cabo? Eu era de infra. Eu era micreiro mesmo, assim. Eu ganhei computador com 7 anos, velho. Assim, foi um negócio... Inclusive, eu morava no interior, né? Tipo assim, entre Feira de Santana e Salvador, São Sebastião do Passé. Uma cidade que na época, sei lá, tinha 40 mil habitantes. Hoje deve ter um pouco mais. E eu lembro que na época meu computador foi comprado no consórcio. Nossa. Foi comprado no consórcio, como compra carro hoje. Era um negócio muito caro, né? Tipo assim, se eu não me engano, o salário mínimo era R$ 80. E o salário era coisa de R$ 1.000, R$ 2.000. Assim, olha a diferença do salário mínimo para o valor do equipamento. Então, fez um consórcio para comprar e tal. Então, assim, Só que quando eu comecei a mexer no computador, eu era só um usuário. Eu não tinha a dimensão de que eu trabalharia com aquilo, tomando conta daquilo. Eu não tinha essa dimensão. Mas você teve contato com o computador antes ou você já queria ter um, mas não tinha contato? Eu tive contato 2 vezes na casa da pessoa, inclusive, que sugeriu a minha mãe que comprasse o computador para mim, né? Ela era caixa do Banco do Brasil e o marido dela era gerente do Banco do Brasil. E aí minha mãe, por ter a conta lá, acabou pegando amizade com ela, viram amigas. E aí num dia desse ela me levou na casa dela, ela chamou, ela vem cá, não sei o que. Aí quando eu cheguei lá, os filhos dela estavam usando o computador para jogar um jogo, né? E o jogo, velho, era engraçado porque o jogo era um basic. Era um basic que você abria o código-fonte do jogo, você carregava, você botava o disquete, você carregava o código-fonte do jogo e você mandava executar. Tipo assim, tava ali interpretando na hora, saca? Inclusive, você podia modificar pequenas coisas, se o nome que aparecia, se você mudava a variável em algum lugar, mudava o nome do jogo. Você já tinha um pouco esse negócio mais próximo. E aí, na casa dessas pessoas, né? Eu vi o computador pela primeira vez, né? Então, assim, tive dois usos assim. E aí, depois de um tempo, minha mãe já fez o consórcio e assim foi. A gente conseguiu ser contemplado logo nos primeiros, assim, nas primeiras. A gente deu sorte de a gente já receber. E aí eu passei a usar como usuário, como um lugar que jogava e tal. Sem internet. Sem internet. Não tinha nem CD-ROM, pô. Era aquele bolachão e o menorzinho, né? O CD-ROM eu fui ter, sei lá, no terceiro computador, né? Era um 386. Era um 386 com 2 MB de RAM. Hoje a galera tem muito mais RAM na calculadora. Essa coisa, tipo assim, era 2 MB de RAM, era um negócio muito, muito pequeno, assim, só que rodava tudo na época que a gente precisava de jogo, né? Já tinha interface gráfica, então? Já tinha, era o Windows 3.11 Workgroups. Ok. Eu usava DOS, porque eu não sabia que tinha a interface gráfica. Eu usava DOS durante muito tempo. E alguém chegou lá em casa e falou assim, não, pô, tem isso aqui, ó, digitou Win e deu esse. Eu falei, o tempo todo... Porque a informação não era fácil como a gente tem hoje. Não, música, para gravar um álbum todo, a gente demora. Quando passou a ter internet, a gente demorava coisa de um mês para baixar o álbum inteiro. Você também é do time que comprava revista na banca pra... Era... O nome da empresa era Abril que fazia, mas tinha um título que toda semana, todo mês eu comprava. Que ele vinha com um CD, que ele tinha várias demonstrações de jogos e tudo. E jogos que a gente nunca ia comprar porque era muito caro, né? Os jogos originais, né? E aí a gente nunca ia comprar, e também porque o nosso computador também não era muito forte para isso, né? A maioria dos jogos perdiam 4 MB de RAM, né? Ou alguma coisa ali de outros equipamentos, pedia CD, né? Tipo, durante muito tempo a gente não podia usar o CD, né? A gente teve que comprar o CD depois e tal, mas é bem antigo mesmo isso. E até você chegar na profissionalização, você passou por algum curso? Passei. Velho, eu fiz faculdade, eu fiz vestibular para publicidade e propaganda, velho, acredite se quiser. Não sei porquê, não tinha uma pessoa sem referência. Na verdade, não tinha referência de nenhum emprego que não fosse o Fabril, né? Porque a família lá, meu pai era, tipo, metalúrgico e tal. E aí eu trabalhava nessa empresa também. Aí eu tava meio perdido, sem saber o que fazer e tal. Só que eu usava computador há muito tempo como usuário. E aí, dentro dessa fábrica que o meu pai tinha, essa empresa que prestava serviço de
era praticamente body shop, né? Tipo assim, entregava os funcionários para fazer isolamento, armação de andaime, essas coisas, né? E aí, dentro dessa empresa tinha um setor de TI, que não era um setor de TI terceirizado, era da empresa mesmo. Então a galera, tipo assim, era uma galera que tinha um conhecimento bacana, era um desenvolvedor, eram duas pessoas que desenvolviam, de fato. E eles desenvolviam no Lotus Notes, coisas pro Lotus Notes da própria empresa. Programei em Lotus. Então, e aí foi ali que eu falei, nossa, tá vendo? Tipo assim, e aí nessas pessoas eu dialogando com elas, conversando e percebendo quão legais elas eram, como descoladas elas eram, tipo assim, que tinha muito a ver com o meu estilo de vida, assim. E eu falei, pô, é isso aí então, né? Porque eu via todos os outros trabalhos muito, um negócio muito formal, uma necessidade de uma vestimenta, tinha alguns obstáculos ali que eu não me sentia parte, sabe? Eu não fazia, eu falei, pô, é isso que é virar adulto, né? Isso me pegava muito. E aí, quando eu descobri essas pessoas, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu passei a ajudar eles de graça. Tipo, você fala assim, não, me deu qualquer coisa pra eu fazer aí. Aí eles me davam alguns desafios e eu fui aprendendo e descobrindo se era isso mesmo que eu queria com o passar do tempo. Aí rolou uma vaga pra trabalhar de suporte na Monsanto, como terceirizado. Aí eles me indicaram, foi daí que eu comecei a carreira, meu primeiro emprego mesmo, assim, formal, carteira, tudo, foi na Monsanto, trabalhando como atendimento ao usuário. Era aquela pessoa que dava qualquer problema desde, sei lá, desde rede sem funcionar, tipo, o mouse que não estava conectado, esse tipo de coisa. O computador sem o cabo da energia. Exatamente. A pessoa querendo ligar. Exatamente. E o pior que era na fábrica mesmo. Não era um negócio assim de, tipo, um prédio só. Aí dava um problema aqui, tinha que andar pela planta toda, até lá do lado. Eu já ia com tudo. Eu já ia com switch a mais, com HD a mais, com USB a mais, com um mouse a mais. Não tem que voltar. Não, mas... Sem condições, sem condições. Aí foi como eu comecei a trabalhar com TI assim, suporte ao usuário. Foi nessa época que eu descobri o Linux, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, na Monsanto, né? Eu, depois de um tempo, falei, beleza, então eu vou fazer faculdade. Tipo, eu pensei em fazer faculdade e tal. E aí eu comecei a fazer cursos em Salvador. E aí eu fiz, antes de entrar nessa empresa, né, na Monsanto, antes de trabalhar com TI, lembra que eu falei que eu estava meio que tentado a trabalhar com publicidade e propaganda e tal? Eu fiz um curso da empresa lá que criou o Flash, esqueci o nome dela, né? Sim. Esqueci o nome. Eu também esqueci o nome. A empresa que criou o Flash, ela fez um curso, porque antes do iPhone, né, o Flash dominava as animações e tudo mais, inclusive na internet, né? E aí eu fiz um curso disso, e aí em frente à minha sala tinha o curso do Senai CETIM de Cisco, CCNA, o curso preparatório para o CCNA. Muito bom. E aí eu comecei a conversar com as pessoas que faziam o curso, e aí à medida que eu comecei a trabalhar, eu falei, velho, é isso aqui então, né? Tipo assim, o rolê é esse, tá? É isso a minha área, tipo assim, porque eu não queria ficar com suporte, não era um trabalho que eu gostava, né? Tipo assim, eu não gostava de ser micreiro, essa era a verdade. Eu era porque tinha necessidade, eu gostava do computador, eu fazia aquilo por necessidade. E aí, de frente para essa sala, tinha a sala CCNA. E aí eu falei assim, eu tenho que fazer esse curso. O curso era um absurdo, velho. O curso era tipo quase o preço do computador, velho. Sempre foi muito... E sempre foi o auge ali, né? Sim. Da infraestrutura, Sim. da Cisco. Mas eu digo, a base que eu tenho hoje de sysadmin, de network, de troubleshooting e tudo, foi ali, velho. Que é aquele curso incrível. Eu peguei um professor também muito bom e dedicado, assim, uma pessoa que, tipo, era bem focado mesmo, assim, um cara dava aula muito bem, explicava muito. Packet Tracer, aqueles Cisco mesmo, eles tinham os equipamentos Cisco lá que você fazia as paradas. O legal do curso não era só o conteúdo era bem feito também, para apresentar o conteúdo de uma forma dinâmica e evolutiva, né? Mas ele também tinha os laboratórios que eram práticos. O laboratório era assim, ó, pegue 3 switches e cria uma rede assim, fazendo configuração de rota, não sei o quê. Você tem que pegar o equipamento, véio, botar o cabo, e aí você tem que botar o cabo certo, porque tinha aquelas paradas do cabo cruzado, não sei o quê, para fazer determinadas coisas. Isso foi uma escola absurda. Então, isso que me possibilitou, né, foi a base para o que eu tenho hoje, né? Inclusive, velho, essa parada desse curso é muito engraçada também, porque, de novo, minha mãe, né? A minha mãe, velho, ela, quando eu falei, tipo assim, que eu gostava dessa área e tudo mais, tal, eu falei, mãe, tem um curso lá na frente também do que eu tô fazendo, que esse sim é o que eu acho da minha carreira, ele é muito caro. Minha mãe fez um caixa, velho, começou a vender marmita e fez um caixa, e no dia do aniversário dela,
ela, por ser o aniversário dela, a mulher do caixa liberou o ponto do caixa pra ela. Ela pegou o dinheiro no dia do aniversário dela e pagou o custo. Assim, eu falei, rapaz, tipo assim, mãe é foda, né? Mãe, não, Mãe é outra. demais. Aí ela pagou o curso inteiro e aí foi dali. Eu tenho tranquilidade em dizer que foi dali que eu tirei a base para todo o resto. Porque na hora que eu peguei o Linux e eu já entendia como a rede funcionava, como funcionava isso, né? E como funcionava até um pouco do sistema operacional, eu consegui aprender também com algumas coisas do CCNA que eles falavam, que eles discutiam ali. Né? Então aquilo ali foi a base para mim depois. Né? Então assim, eu gostei da área de sysadmin porque eu percebia que aquilo ali fazia sentido, eu tava vendo as coisas funcionarem, né? Não era só uma coisa que você lia e tinha que pensar sobre aquilo, não, você estava fazendo, você estava colocando em prática. Né? Então assim, era um negócio bem, bem diferente e foi a base do que eu trabalho hoje. Nossa, maravilha, maravilha. Cara, a gente tem uma trajetória um pouco parecida. Quando- eu sempre gostei de infraestrutura. Eu venho da área de infra, também fiz do CCNA, também gostava muito. Já era um pouco mais complicado para mim, porque na época que eu fiz o CCNA, eu fiz na faculdade, né? Eu tava fazendo faculdade aqui enquanto tava fazendo CCNA aos sábados. Foi uma loucura. Aquilo ali era... Então, assim, eu tive um pouco menos de introdução ao mercado no início, porque na faculdade você tem que se dedicar muito, infelizmente. E aí eu me introduzi ao mercado depois, mas uma trajetória muito parecida, cara. Mas Muito legal. E a partir do momento em que até então você estava sozinho, né, na carreira, você estava solo, né? Então, em qual momento você conseguiu encontrar outras pessoas que também gostavam de Linux, que também... velho, foi logo no começo. Foi o que me cativou, foi logo no começo, porque logo no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com TI, eu não lembro que momento eu descobri a galera do PSLBA, que era a galera do... Não tem nada a ver com partido, tá? É bom importar. O PSLBA é muito antigo, inclusive. O PSL era o Projeto de Software Livre Bahia. Era a galera da comunidade que se organizava para fazer eventos. Velho, os moldes das coisas que eu faço hoje no DevOps Days, dos eventos que acontecem hoje, é a mesma forma, o mesmo modelo que a galera do PSLBA fazia lá atrás. Então, assim, a galera tinha essa lógica, que era uma lógica que para mim era recente, né? Eu tava descobrindo e ficando maravilhado com aquilo. Que era uma ideia de que as pessoas só se ajudavam, velho. Que até então, a minha vida, eu via assim no mercado de trabalho, os adultos, né? O apoio entre eles era um apoio muito interesseiro, né? E superficial, assim, existia sempre um interesse por trás, sempre tinha um interesse ali do tipo. E no software livre não, no mundo do software livre não, eu via que um negócio genuíno, é tipo assim, ó, eu acredito no mundo onde as pessoas se ajudam, se eu ajudo você, a gente cresce junto. Aquilo ali era novo pra mim, e aquilo fez total sentido, porque era aquilo que eu acreditava também. E aí, quando eu cheguei na comunidade de software livre, eu evoluí muito mais rápido do que outras pessoas que eu conheço que não participaram de nenhuma comunidade. Então, tipo assim, quando eu cheguei ali, eu percebia que ao ajudar uma pessoa, eu tava mais me ajudando do que ajudando ela. Porque quando eu ensino uma coisa que eu sei para outra pessoa, eu tô aprofundando aquilo. Então aquilo para mim fez toda a diferença, assim, foi o que me fez crescer muito mais rápido. Isso foi depois do curso da CISO. Depois do curso da CISO. Quando eu comecei a mexer com Linux mesmo, assim, em casa, né? Dentro do curso, alguém me apresentou o Linux. Eu não lembro quem no curso do CCNA, a pessoa me apresentou o Linux. O cara me deu 10 disquetes do Slackware 11, velho. O 11 ou 10, não lembro. Era 11 ou 10 o Slackware. Aí eu peguei e instalei uma semana, velho, instalando, porque eu não tinha internet em casa. Sim. Eu não tinha internet em casa, eu ia pro trabalho, na Monsanto, Sim. pesquisava como fazer. Sim. Aí anotava ou imprimia alguma folha ou duas, né? Aí eu levava isso pra casa, fazia o que tava ali, Sim. aí à medida que tava erro, eu anotava o erro, Pra pra voltar. voltar na internet, pegar, e eu voltava, e aí depois de uma semana instalei o Slackware, funcionou, era o Slackware com KDE, inclusive. Eu usei durante bastante tempo, foi daí que eu percebi que o Linux falei, o Linux é fantástico. Isso aqui. E aí um cara, uma vez, ele chegou pra mim e falou assim, Rafael, estude isso aí, velho, porque eu sempre tive uma pessoa assim, sabe, velho? É por isso que eu falo assim que eu gosto de ser uma pessoa legal na vida das pessoas, porque eu tive muita gente legal assim na minha vida, sabe? Tipo assim, tive muita gente que chegou assim pra mim, velho, isso que tá fazendo é muito bom, vai dar muito certo, foque mesmo nisso aí. Tipo assim, pessoas visionárias, Sim. que elas olham pra frente de uma forma diferente da maioria das pessoas. E essa pessoa nessa época chegou pra mim, o nome dele é Jean, inclusive, ele chegou assim, velho,
o Linux vai bombar, velho. Você tá estudando uma parada que, tipo assim, a galera fala que é pra estudar, pra a faculdade e tudo, nada a ver, isso aí vai bombar. Muita gente usando, muita gente séria lá fora usando e tal. Eles já tinham também um contato fora do país e tal, do que acontecia, já falava inglês, isso já tinha. Essa noção você ainda não tinha. Não tinha nenhuma noção que isso era um negócio que ia impactar muito meu trabalho, que ia me possibilitar de ter um emprego muito melhor, com condições melhores do que como a gente tem hoje, né? Então, logo ali no começo, eu comecei a estudar nessa pegada. E como eu estava na Monsanto e eu morava em São Sebastião, né? Tinha o ônibus do pool lá que levava as pessoas para casa, era tipo 1 hora e meia, né? Que a gente ia ali dentro conversando. E aí tinha um cara dentro do pool que era muito legal, a gente conversava bastante, e esse cara, ele era projetista, né? Ele tipo, tomava conta de projeto. Basicamente, o cara que toma conta do project ali da Microsoft, né? O cara que manjava muito daquilo. E ele ganhava relativamente bem. Era uma área que naquela época estava crescendo muito rápido. Como na fábrica sempre acontece isso, assim. Aí bomba alguma coisa, uma área dentro da fábrica cresce demais, e aí essa pessoa ganha muito dinheiro por um pouco espaço de tempo, e aí depois ela não tem pra onde crescer e fica ali, né? E essa área de projetista foi uma delas nessa época, e o cara me ofereceu um salário que na época era quase 2 vezes do que eu ganhava como TI. Aí eu cheguei, falei assim, aí eu conversei com esse meu boradinho, eu falei, pô, velho, eu tô tentado, velho, 2 vezes, velho, no salário, eu vou dobrar, tipo assim, aí, Rafael, você precisa disso? Você não mora com seus pais, você não tem, né, uma tranquilidade, você não tá começando agora, e mais, velho, você não gosta do que você faz? Ele falou assim, velho, se você gosta do que você faz e sua área tem mercado, foque nisso, porque é muito melhor, né, e aí foi, né, depois desse papo que eu continuei. Nossa senhora, depois desse papo eu continuei, comecei a me esforçar mais no Linux, depois do que ele me falou, e aí apareceu uma vaga para trabalhar com o sysadmin em Salvador, na Unitec. Todo mundo daqui em Salvador trabalha na Unitec, né? Unitec, CPM Brax, o Stefanini, essas aí. Capgemini também. É tudo a mesma empresa, né? Tudo a mesma empresa, né? E aí eu tinha uma vaga na Unitec que era para trabalhar no suporte interno da Unitec. Não era cliente final, né? E aí eu fui lá para conversar. Pô, lembro como hoje, velho. Tava na entrevista, Telmo e Everaldo. Everaldo bem mais brother, Telmo mais coroa, assim, mais formal, né? E aí eles conversando comigo, falaram, e a sua experiência? Eu falei, ó, vou ser sério com vocês, eu não tenho experiência com o que vocês me colocaram aqui. Experiência de trabalho. Eu nunca trabalhei com isso. Sim. Mas tudo que vocês colocaram aí, antes da entrevista, eu fiz em casa. E eu sei isso aí, o que é. Eu só preciso de oportunidade para colocar em prática, né? E aí, Everaldo, nesse dia, ele me confidenciou que essa vaga estava aberta há 3 meses, velho, que ele não achava ninguém. Caramba. Não achava ninguém que tinha experiência, ninguém tava disponível no mercado na época, era um negócio bem... Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, se eu lhe der, se você entrar, em quanto tempo, em 1 mês, você consegue entregar um squid, um proxy funcionando? Eu falei, sim, não, com certeza, isso aí com certeza. Ele só não me disse que esse proxy, na verdade, era para atender, tipo, 15 cidades no interior, era um negócio grande. Mas acabou que deu certo, funcionou, eu consegui colocar bem antes, inclusive, e aí deu super certo na época, eu fiquei, e foi daí que eu comecei a gostar realmente do mundo de sysadmin. Muito bom, cara. Muito bom. Muito boa essa trajetória, cara. É sempre bom, né? Eu sempre converso com as pessoas, sempre tem alguém que, principalmente na nossa época, né? Sempre tem que ter alguém que guia, que orienta ali, porque realmente era um pouco mais difícil, né? Você se comunicar com as pessoas. Sim. E ter acesso a pessoas que tenham experiência. Exatamente. E você confiar nessa pessoa também, né? Porque às vezes tem pessoas que falam de tudo, e aí você conhecer o suficiente da pessoa para que você confie no conselho dela, né? Porque às vezes gente vai aconselhar de todo tipo. Esse cara mesmo, por exemplo, tá me aconselhando para eu virar projetista, e para ele era o futuro, ia dar super certo, e não sei o quê, e não foi bem isso. E o bacana é que é aquilo que você falou, né? Dentro da empresa, às vezes você tem um colega que te ajuda, te orienta numa coisa, mas às vezes é muito superficial. Eu também tive esse choque quando eu comecei a conversar com pessoas da comunidade, quando eu comecei a entrar em comunidades, você fica um pouco abismado que as pessoas, aqui em Salvador a gente usa o termo, né, pulo do gato. Sim. As pessoas não dão pulo do gato. Sim. As pessoas, elas sabem que você não sabe. Exato. Então, normalmente, elas te dão a dica e deixam o pulo do gato para elas, né? Então, elas seguram aquilo ali que elas sabem que você vai se bater naquilo e elas não te dão aquilo.
E dentro de comunidade é muito difícil, comunidade de tecnologia, a galera já te dá o pulo do Isso, gato. exato. Ó, você vai enfrentar esse problema aqui, você resolve dessa forma. Isso é uma coisa que me impressionou muito, inclusive. Sim. Eu não estava acostumado com isso. Eu Nem disse, eu. cara, isso aqui é. O que que esse cara. Você acha estranho, inclusive. Qual é o interesse desse cara Esse cara tá me ajudando tanto. me dizer isso? Isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. Gomex, e beleza. A partir de qual momento você começou a se lançar numa carreira internacional? Assim, até então você está trabalhando aqui em Salvador, beleza, já saiu do interior, já chegou em Salvador. A partir de qual momento você e o que que você precisou fazer, né, para se preparar para ter uma carreira internacional, não só, como profissional remunerado, mas com, eh, pessoa que organiza a comunidade internacional do DevOps. Então, cara, você hoje é uma pessoa 100% internacional, né. Então, o que foi que você fez, o que que você precisou fazer, como é que você chegou nesse estágio de carreira, cara? Não, então, eu tinha uma dificuldade muito grande na época que eu conseguia ler coisas técnicas só, em inglês, né, eu tinha essa deficiência. Então, em determinado momento ali da minha vida, eu falei: "Velho, eu nunca tinha feito nenhum curso formal, assim, de uma turma inteira de inglês, eu nunca ti não tive essa oportunidade". E aí, em determinado momento, eu comecei a ler mais, a ler música em inglês e comecei a me forçar a isso, só que eu percebi que eu tinha algumas deficiências ali no meio do caminho, sabe. E aí, na época, tinha um professor que estava saindo de um colégio que eu fiz e não fiz muito tempo, que eu não gostei. Ele estava saindo, eu gostei muito dele, é um cara muito gente boa. Aí ele veio falar comigo que ele estava dando aula, privada, particular. Aí eu passei a fazer aula particular. Foi daí que meu inglês deu uma melhorada considerável. Assim, eu já conseguia ler e entender a leitura, assim, de uma forma muito mais tranquila e começava a ouvir e falar também de forma limitada, né. Meu listening, meu speaking era, tipo assim, era ok, dava para entender, né. Foi daí que eu comecei a trabalhar mais, assim, ampliar essa ideia de comunidade só local para uma comunidade internacional. Sim. E aí, tipo assim, as comunidades que eu participava de software livre, todas elas eram internacionais, né. Então, assim, eu já interagia com essas pessoas de outros lugares, eu já fazia essa pegada de comunidade já pensando na gente para o mundo, não só numa coisa de comunidade Brasil, porque tinha algumas comunidades de software livre na época que eu estava, que a galera, eu percebia que existia um certo interesse, né, em estar naquela comunidade nacional, e existia também um interesse que essa comunidade nacional ela não tivesse um contato direto com o mundo, sabe. Era um negócio meio que um feudalismo quase, um feudo, assim, meu feudo aqui, sabe, ninguém vai poder, né. Então, eu achava tudo isso muito estranho, né. Eu aí depois de um dado momento, eu percebi isso muito rápido e saí dessas comunidades e fui para as comunidades que de fato tinham um contato maior com pessoas de outro país, e isso me possibilitou conversar com essas pessoas, porque assim, quando você está estudando inglês, né, a maior dificuldade que você tem para você dialogar e conversar de uma forma direta com as pessoas é a oportunidade de conversar com elas, porque Acesso, né? você precisa entender a forma que essas pessoas falam. Porque não é só traduzir mentalmente. A tradução mental vai lhe ajudar, você vai fazer uma tradução direta, tipo, de como falar no português, se falar lá, beleza. Isso aí, eh, tem vários debates, se é pra fazer ou pra não fazer, tudo bem. Mas você só vai aprender de verdade quando você entender como a galera fala. Sim. Eu tive um desses professores particulares que eu tive ao passar da vida, ele falou: "Velho, americano, tipo, norte-americano, ele tem dificuldade para entender a forma como a gente fala. Não é porque a gente fala foneticamente errado não, não é só isso não, porque os indianos falam, inclusive, foneticamente bem mais diferente do que a gente e eles entendem. Sim. Qual é o problema? Porque a forma como a gente se comunica no Brasil é uma forma mais poética, eu diria, não é uma forma direta. Por exemplo, quando você pergunta assim: "Pô, você já terminou aquilo que eu lhe pedi?" Normalmente, no Brasil, se você fez ou se você não fez, você não vai dizer fiz ou não fiz, você vai explicar o porquê antes, para que depois, no final ou no meio, você fale. O gringo, o norte-americano, não entende isso daí. Se ele lhe perguntou uma parada e você começou a explicar, ele já perdeu você. Aham. Ele já perdeu você. Tipo assim, aí quando esse cara começou a me ajudar nessa parada desse jeito, Sim. né? Ele, tipo, o apelido dele é Vavá, né? Valdemar. Rafael,
ele falei brincando assim, porque a gente, né? Ele falou assim, porra, gringo, o norte-americano é burro, velho. Os caras não entendem, não. É porque não é sacanagem dele, não. É porque, tipo, é a forma mesmo, assim. A gente tem uma capacidade de eloquência, de conversa diferente dos caras, assim. O idioma deles, assim, a forma de eles se comunicarem é diferente, é mais rude, mais direta mesmo. E não quer dizer que ele seja rude. É porque a forma deles se comunicar é assim, né? Então, é desse jeito. Então, se você quer se comunicar com eles e eles lhe entenderem, pense assim. E aí também espere isso das pessoas, que vai ficar mais fácil, inclusive. Ele me falou assim, ó, quando o cara lhe perguntar do you alguma coisa, a primeira resposta que você tem que dar é I do ou I do not. E depois você explica o resto. E essas paradas foram me ajudando a ter uma comunicação legal. E quando eu percebi que eu estava melhorando no inglês, né, a carreira internacional não era nada do outro mundo, velho. Sim. Porque, velho, a galera que tá lá, tecnicamente, comparado às pessoas que eu conheço no Brasil, somos muito bons, muito bons, muito bons. Muito bons mesmo. E aí, a grande coisa que separa a gente deles é o idioma. Sim. É o idioma. E aí, quando eu fui, né, me deparando com o melhor domínio do inglês, foi ficando mais fácil, né? Só que faltava ainda o trabalho, né? Porque, assim, a carreira internacional nessa época, ela não era uma carreira internacional remota. Sim. E eu não tinha interesse de sair do Brasil e morar em outro país. Nunca tive. Nunca tive. Já recebi proposta, nunca tive, porque eu nunca tive essa coisa, sabe? Eu amo o Brasil, velho. Eu amo o Brasil, eu amo o nosso povo, gosto de viajar, gosto de conhecer outros países, mas morar aqui, aqui especificamente em Salvador ou qualquer lugar do Brasil. E aí eu não tinha essa parada remota porque a área de infraestrutura não tinha condição. Então, tipo assim, e aí quando eu comecei a descobrir DevOps, tipo assim, eu ainda estava trabalhando em Salvador na época, eu trabalhava na Universidade Federal da Bahia, e aí na universidade eu me deparei com isso, assim, eu fui para um evento, né, o Linguagem, inclusive, que não existe mais, que aconteceu aqui em Salvador, e aí eu fui para o Linguagem e me deparei com esse termo DevOps, automação, Docker. Velho, quando eu vi o Docker, quando eu vi o LXC, falei, gente, o que é isso, velho? Foi assim, um negócio que explodiu minha cabeça, sabe? Explodiu minha cabeça, eu falei, nossa senhora, isso aí vai fazer a gente evoluir anos, em dias, sabe? É um negócio absurdo. É um nível de sofisticação que eu sempre buscava, porque eu tinha essa preocupação. Eu brincava com as pessoas, falei, poxa, se eles são os que fazem um deploy, por que o botão tá na nossa mesa, sabe? A gente tem que cuidar só do chão de fábrica. Só que a gente não tinha ferramentas para isso. A gente não tinha um arcabouço, inclusive, teórico para isso, né? O ITIL, na época, foi uma tentativa frustrada. A forma como o Brasil implementou o ITIL foi um grande desastre. Sinceramente, eu não conheço um lugar dos que eu passei que implementaram o ITIL da forma como os brasileiros implementam e deu certo. Assim, deu certo até ela ficar feliz, sabe? Deu certo para a burocracia de ter papel e tudo, mas as pessoas, de fato, perceberem que aquele processo ali trazia algum ganho, não tinha. Foi o DevOps que trouxe o ganho real de documentação, o ganho real de processo, o ganho real de você registrar o que está sendo feito. Porque hoje ninguém faz esse registro de mudança, saca? O registro de mudança é um PR. Exato. Tipo, dava Gmood, PR, olha aqui a PR aqui. Se você tiver aprovação das pessoas, pronto, eu faço. Se eu não tiver, não faço. O trabalho do carinha da infra, ele até então era muito artesanal, né? Era um artesão, né? Eu já li em algumas literaturas a galera falando que era como uma pessoa esculpindo uma arte de fato, né? Era algo bem... É pré-revolução industrial, né? Pré-revolução industrial. Tinha um processo de industrialização. Exatamente isso. A tecnologia, ela passou por esse processo também, né? Às vezes as pessoas não têm muito essa noção desse processo de automatização, de fato. E aí o Docker, a containerização trouxe isso e todo esse contexto onde você conseguia desacoplar a infra, né? Até então você instala um Python, um PHP, um Golang, qualquer coisa num servidor. A partir do momento que você começa a instalar uma dependência, aquilo ali é único no mundo, né? É um único computador Core i3 com não sei quantos GB de RAM, com aquela marca de memória, aquele modelo de memória. Então, se você for analisar a probabilidade, né, estatística ali de você ter aquele computador com aquela configuração específica, não existe no mundo nenhum outro. Então, tanto que tinha uma premissa, né, existia uma premissa na nossa área, que inclusive não temos mais, que é não se demite o cara de infra. Tem que achar outro. Exato. Porque a galera brincava assim,
Pô, beleza, sysadmin, você conhece algum sysadmin júnior? Não tem. Tem júnior. Então, Porque como é que você vai dar a chave do seu data center para um cara que está começando? Então, geralmente, ele era um micreiro que atendia suporte, estava ali sendo apoiado por um sysadmin, sendo mentorado, quase um negócio Jedi, assim, um mestre um aluno. E aí ele virava, né, um Jedi mestre quando essa pessoa ia para outro lugar e tudo mais. Era difícil, tinha pouca gente. Era muito distante de um negócio. O negócio nem sabia que o time de operações existia. Exato. E eu conheço muitas empresas, inclusive, que faliram tirando infra, sabia? Eu conheço empresas que foram pro saco porque tiraram o cara da infra, O cara. cara que sabia fazer tudo. Porque, tipo assim, você bota outro cara, até ele saber qual é a versão do PHP que tá ali, qual é a versão das dependências. Acabou a empresa, meu amigo. Exatamente. Não sobe nada. Exatamente. É que nem o Bop, não sobe ninguém. O cara, Exatamente. ele tinha esse poder muito grande, né? Porque não tinha procedimento, não tinha nada. Tava as coisas instaladas, você tinha que fazer discovery. É horrível fazer discovery, ainda mais quando é muita máquina. Ainda mais quando você não tem também experiência, né? Eu trabalhei, inclusive, numa empresa que era focada em discovery mesmo. Eles compravam outras empresas e a gente ia lá entender como o produto funcionava, né? Para também internalizar esse projeto. Isso é uma habilidade que você precisa desenvolver, porque não é fácil, não, velho. Não é fácil, não. Você vai pegar uma máquina zerada, você vai conectar nesse SH e a partir dali você vai descobrir as coisas que tem. É muito doido, É então. muito doido, cara. É muito doido. Isso aí realmente foi a revolução da infraestrutura veio a partir daí, né? Containerização, e aí você conseguia pegar a sua aplicação e agora eu posso colocar em qualquer lugar. Exato. Agora Acabou, na minha máquina não funciona. acabou na minha máquina. Exatamente. Por um lado, foi maravilhoso, é uma revolução tecnológica muito boa. Algumas pessoas não gostam pelo fato de agora o cara de infra pode ser demitido. Na verdade, melhorou pra gente, né? Porque, de certa forma, o que aconteceu, né? Além dessa proteção, de ter acabado, o que aconteceu foi que a infra chegou mais próximo do negócio. Sim. Então, hoje, antigamente era muito comum o desenvolvedor receber 2 vezes mais, 3 vezes mais do que um sysadmin, sabe? Porque ele entendia do negócio, ele estava próximo do negócio. Em tese, o cara que estava lá embaixo era um cara que sabia de um commodity, entendeu? Era um cara que mexia na máquina. Então, era muito essa coisa do micreiro. Aí, quando o infraestrutura chega próximo ao business, né? Próximo ao business, e fala, não, eu vou entregar mais velocidade, eu vou entregar mais resiliência. Isso foi transformando em números, de novo, que era uma tentativa inicialmente do ITIL. Sim. A grande, né, venda do ITIL era, não, a gente precisa mostrar que a TI, mostrar os números, vender nosso setor e tudo mais. A questão não era essa, a questão era a distância da gente para o mercado. O business vinha uma determinada oportunidade ali em alguma coisa, ela não conversava com a gente. Ela conversava com o time de desenvolvimento. E aí só vinha pra gente quando o negócio já estava sem prazo. Então tinha esse grande embate aí. Quando isso foi rompido e que a gente de fato pôde conversar todo mundo, o negócio inteiro teve um retorno positivo e o time que antigamente era sysadmin agora é remunerado próximo. Em alguns casos até mais do que o time de desenvolvimento. Sim. Os salários dos times de DevOps, das pessoas que são da área de DevOps, hoje em dia a gente tem mais uma carreira completa. Eu vejo em poucos lugares, mas vejo já DevOps Júnior, de infraestrutura Júnior, Pleno. A gente não tinha isso, né? Código agora, né? Sendo código, você bota no ambiente de desenvolvimento, você testa, você consegue ler antes da pessoa executar, porque antigamente era how-to, era documentação, velho. Eu tinha um bash que instalava um Debian do zero, mas era um bash de 13 mil linhas, era um negócio que... E aí, quando mudava do Debian, de um Debian para o outro, eu tinha que refazer tudo, eu perdia 70% do código, entendeu? E aí, isso era um negócio complicado. E quando veio o Puppet, eu comecei com Puppet e Docker, nossa, eu falei, é isso aqui, galera, é isso aqui vai mudar. E mudou, né? Infelizmente. Maravilha. Boa! Então, Gomex, a gente falou aqui sobre sua carreira, a gente começou a falar sobre internacionalização, com você aprendendo inglês, mas e a gente sabe que de aprender inglês para conseguir a primeira vaga na gringa, assim, É difícil. é um salto, né? O que você precisou fazer, cara, de
agora eu me sinto confortável em falar em inglês contra o ser humano. E agora, para conseguir a vaga, o que foi necessário? Como foi essa batalha sua? Na verdade, na época, eu já tava, né, com o sonho de trabalhar remoto, né? Tipo assim, foi, nossa, como eu vou... Aí, com o DevOps, meio que abriu, assim, certa fresta, assim, nessa porta que tava fechada ali, sabe? Que tudo era presencial e tal. E eu sabia que Salvador, na época, não tinha os lugares, não tinha empresa de produto em Salvador. O que tinha era só body shop, outsourcing, se trabalhar no governo, era o máximo que você podia fazer. Então, a maioria das pessoas que evoluiu, assim, que cresceu na carreira, no TI, acabaram saindo de Salvador, todas essas pessoas. E eu estava procurando esse trabalho remoto para poder voltar para Salvador, né? E aí, a maioria das pessoas que conseguiam trabalhar remoto, morando em vários lugares, eram devs, né? Eram desenvolvedores. E aí, quando eu estava na ThoughtWorks, né, nessa época, né, eu tinha acabado de sair da ThoughtWorks, na verdade, e aí eu estava procurando emprego e tal, e aí um desses empregos, uma pessoa chegou e mandou para mim uma vaga de uma empresa que estava procurando uma pessoa para trabalhar com Docker, especificamente com Docker, para dockerizar ambientes, que era essa empresa que eu falei que a gente fazia discover, e dockerizava tudo e botava dentro da empresa. E eu trabalhei nesse lugar. Foi o primeiro emprego na gringa, assim, que eu tive a oportunidade. Só que foi foi o meu pior emprego, velho, da minha vida. Sério mesmo, assim. Foi o primeiro na gringa. Tipo assim, foi um salário absurdo pra época, inclusive. Era um salário muito bom. Mas em termos de trabalho mesmo, foi o pior da minha vida, Você velho. tinha alguma expectativa que trabalhar com... Muita gente jovem que começa a trabalhar com tecnologia tem uma expectativa, muitas vezes até falsa, né? De que eu vou trabalhar com os melhores do mundo, e aqui vai ser maravilhoso. Velho, foram 2 anos que eu ganhei uma grana muito boa, porque eles pagavam muito bem, por conta que eles pagavam em dólar, né? E mesmo sendo em dólar, ainda sendo em dólar, eles pagavam consideravelmente bem pra época. Sim. Só que foram 2 anos, assim, quase 2 anos perdidos na minha vida, velho. Porque, assim, foi o pior lugar em termos de tecnologia, em termos de organização da empresa. Tudo era ruim, velho. Tudo era ruim nessa empresa. Tipo assim, essa empresa, inclusive, ele instalava um aplicativo no seu computador, que ele via quantas teclas você clicava. Ele tirava a sua foto a cada 10 minutos. Era um rolê de microgerenciamento no nível absurdo. Você não entendia o negócio da empresa. Ele só pedia pra você fazer umas paradas, aí as métricas eram os tickets que você fechava. E aí, se você não fechasse, tipo, 10 tickets em determinado tempo, você era demitido automaticamente, velho. Era um rolê assim, bem fabril, assim, um negócio bizarro. Só que foi o que me deu a experiência. Eu falei, velho, eu vou passar o perrengue aqui que for, né? Os 3 primeiros meses eu tinha dor de cabeça todo dia, velho. Era um negócio muito, muito puxado. O trabalho era presencial, Remoto, exatamente. remotamente presencial. Remotamente presencial, exatamente. É uma ótima definição, remotamente presencial. Só que foi esse trabalho que me deu essa experiência internacional. Inclusive, que me deu essa oportunidade de conversar com pessoas de vários lugares. Velho, eu conheço gente do mundo todo, conheço gente da Rússia, da China, do Japão, da Inglaterra, Portugal, tipo assim, dessa época. Galera dessa época, daqui da América do Sul também, assim. Então, assim, eu conheci muita gente e tive a oportunidade de conversar muito com essas pessoas, e isso melhorou muito meu inglês. E aí, nesse tempo, eu já estava assim, não aguento mais essa empresa, eu vou para qualquer lugar, inclusive que pague menos. Aí eu comecei a falar com as pessoas, aí um amigo meu, que já tinha trabalhado comigo na Stone, ele já estava numa empresa nova, uma empresa gringa dos Estados Unidos, só que o CTO era brasileiro. E aí, por ele ser brasileiro, e ele saber que os brasileiros são muito bons, ele não tinha preconceito. É porque o mundo nessa época ainda não sabia do potencial do brasileiro, velho. Era muito forte. Tipo assim, o americano e o europeu, assim, ele usava muita mão de obra da Índia por conta de uma proximidade que eles já tinham contato, eles já faziam isso, sabe? E aí, essas pessoas não conheciam o potencial do brasileiro. Aí esse CTO era brasileiro, ele sabia, tipo assim, ele contratou um bocado de brasileiro, né? E um dessas pessoas era o cara que tinha trabalhado comigo. Aí ele me chamou, velho, tem uma vaga lá pra mim, mas tipo assim, eu vou ser o seu subordinado, você vai ser meu subordinado. E lá no lugar que a gente trabalhava era o contrário. Ele tava embaixo de mim e eu tava acima. Falei, velho, não tem problema nenhum, eu sou trabalhador, pô. Não tem calor nenhum, eu vou trabalhar, você me dizer e pronto. Tipo assim, a gente não tem essa ideia de... Eu não tenho esse tesão, assim, de tipo, de ter um cargo para ser maior do que... Não, eu sou trabalhador, meu. Você quer que eu faça o quê?
Se você, inclusive, puder cuidar da parte chata, de conversar com a galera e tudo, e só me deixar a parte aqui de meter mão na massa, melhor ainda, eu não quero ser isso. Inclusive, a minha vida toda, eu fugi desses cargos de liderança, de gestão, liderança administrativa. Sim. Eu sempre tive um papel de uma liderança mais técnica. Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, que eu ia esperar que alguém dissesse como eu fazia as coisas. Eu ia dizer o que é que para fazer no final. Sim. Pode deixar comigo que eu até converso com você sobre a minha proposta, mas eu não vou esperar que você me diga como eu fazer. Eu gosto de fazer. Mas a parada administrativa eu não curtia. Aí, esse cara foi para essa empresa e me chamou. Eu saí ganhando 25% a menos do meu salário, velho. Eu diminui um quarto do meu salário para ir para essa outra empresa, mas foi muito acertado, porque eu também cresci muito nessa outra empresa. Nessa outra empresa, sim, eu tinha essa oportunidade internacional, que eu estava agora trabalhando em um produto, não era mais serviço, né? Eu estava trabalhando no produto dessa empresa, era uma fintech. Né? Então, eu aprendi bastante sobre BCI, sobre como trabalhar nesses ambientes, sobre essa experiência de trabalhar com a fintech, trabalhar com dinheiro, né? Das preocupações que tem. E aí foi uma experiência muito boa para mim, né? E aí foi daí... Gemood? Não tinha Gemood, graças a Deus. Graças a Deus, porque era uma fintech, né? Sim. Não era um banco. Sim. Aí, por ser fintech, porque ela já nasceu... Ela já nasceu cloud. Ela nasceu cloud. E, na verdade, essa empresa era como se fosse uma competidora mais fraquinha da Stripe, saca? Sim. Tipo assim, ela, inclusive, a competidora direta da gente era a Stripe. Sim. Porque isso é um décimo do que a Stripe já era e é hoje. Né? Mas a gente fazia isso. A gente fazia as coisas que a Stripe faz, só que especificamente para determinados nichos, né? Sim. Tinha determinados mercados específicos que a galera já tinha uma penetração e conseguia vender para essas pessoas, como gateway de pagamento. Maravilha. Como é que... Então, beleza. Até então você estudou, teve algumas experiências na fábrica, foi o cara de crimpar a cabo, e aí chegou a trabalhar fora, aprender inglês, começou a trabalhar fora. Mas em qual momento você resolveu, no meio dessa confusão toda, escrever um livro? Cara, foi quando eu comecei na área de DevOps, acredita? Porque como eu já tinha essa parada da ideia do conhecimento livre, a TI, né? Por eu ter começado a TI mais forte mesmo dentro da galera do projeto Software Livre Bahia, né? Já tinha uma pegada mais política. E não política da política representativa, mas a ideia de que tudo é político, né? Todas as decisões são políticas, os impactos são políticos que envolvem a vida das pessoas e tudo mais. E aí, por conta disso, eu já tinha essa noção do conhecimento livre, do conhecimento aberto, eu já escrevia documentações. Viva o Linux, quem não... Quantos artigos eu escrevi pro Viva o Linux, ensinando a galera a fazer coisa, mexer em fazer configurações do Samba, não sei o que. Eu tinha o hábito de fazer esse tipo de coisa, blogs e tudo. E aí, quando eu aprendi o Docker, eu abri a documentação, né, e via como era difícil você aprender. Alguém, por exemplo, quando eu não sabia nada, eu olhava aquele lugar de referência e ficava perdido, eu não sabia o que fazer. Né? Então, isso era uma dor minha de eu não saber o que fazer. Aprendi, né, nessa perspectiva. E aí, em determinado momento, né, quando eu já estava na ThoughtWorks, né, eu estava lá e aí o Luciano Ramalho era meu mentor dentro da ThoughtWorks. Olha a sorte que eu tive. Nossa, que... Para quem não sabe, Luciano Ramalho é referência do Python aí, escritor de livro, enfim. De Python, nossa, que livro incrível. Exatamente. Eu encontrei, sabe onde eu encontrei o livro dele? Eu tirei uma foto na biblioteca do MIT, cara. Olha isso. Eu, sem pretensão nenhuma, só olhando os livros, eu disse, não acredito. Luciano Ramalho aqui, que eu puxei o livro, tirei a foto, eu fui lá no Python Brasil, mostrei pra ele, olha, eu achei seu livro. E aí, velho, esse cara era meu mentor. Por ele ser meu mentor, né, ele, em determinado momento, ele já escrevia livros. Inclusive, eu não sei se você sabe, Luciano Ramalho, a formação dele é de bibliotecário, velho. Ele é sistema de informação. Não é sistema de informação como a gente... É sim. Sistema de informação de... Sim, de organização de documentos. Organizar documentos. Exatamente. E informação física. Exatamente. Ele tem essa experiência muito boa. Eu acho que ele já trabalhava com livros e coisa durante muito tempo. E aí, ele tinha um trabalho, um freela que ele fazia, que ele não estava conseguindo pegar nessa época. Aí, essa editora pediu para fazer uma revisão técnica da tradução do Up and Run Docker. Sim. Né? Aí ele não ia fazer, ele não queria fazer, porque ele ia ter que estudar Docker, ele não manjava o suficiente, ele me indicou, eu entrei. Velho, quando eu comecei a revisar o livro,
Eu falei, eu escrevo um negócio melhor que esse. Que massa. Pelo menos eu escrevo algo. Porque isso o software livre também me deu, sabe? Essa ideia do tipo... Porque as pessoas às vezes têm essa ideia do tipo... Ah, por que eu vou fazer algo se alguém já fez melhor? Gente, quanto mais pessoas fizerem, melhor a mesma coisa. Porque você sempre vai mostrar uma outra perspectiva. O seu. E quanto mais conteúdo estiver disponível, melhor para todo mundo. Então eu já tinha essa lógica de achar, tipo, beleza, eu consigo escrever algo, inclusive nessa qualidade aqui, com o tempo, né? E independente se for igual, assim, o final for a mesma coisa, o conteúdo será diferente, né? E aí foi nessa ideia que eu comecei a escrever o livro Docker para desenvolvedores, né? Eu fui escrevendo no modelo, inclusive, depois que eu repensei sobre isso, não foi uma parada pensada inicialmente, que eu escrevi usando a cultura de entrega contínua para fazer livro. O que é que eu fazia? Eu escrevia num Google Docs, Sim. eu criei um grupo no Telegram com alguns amigos meus mais próximos que eles se disponibilizaram a fazer isso. Eu mandava esse Google Docs para essas pessoas e falava assim, o artigo é esse aqui. Aí eu escrevia um capítulo do livro, como artigo de blog. Sim. Aí essas pessoas liam, botavam vários comentários, esse aqui eu não entendi, a galera é muito boa, assim. Muita gente, inclusive lá no livro, eu agradeço todos eles. Então, todas as pessoas lá que me ajudaram nisso aí. E aí, à medida que eu ia fazendo isso, eu era o primeiro cheque no meu pipeline, né? Aí as pessoas analisavam, eu corrigia e depois eu lançava como artigo de blog. Aí depois botava na internet, divulgava por aí, as pessoas comentavam no artigo de blog o que achavam, o feedback daquele artigo, e aí depois de um tempo eu organizava e colocava como capítulo um livro e lançava o livro. Sim. Porque como era um EPUB, a cada capítulo que eu botava, eu fazia um lançamento novo. E eu botei já no GitHub desde o começo. Falei, galera, isso aqui é Creative Commons total. Isso aqui, se você quiser pegar o livro para vender o livro, se você quiser imprimir e vender para alguém, tranquilo. Eu não preciso receber nenhum dinheiro com isso. Se você fizer um curso baseado no meu livro, você não precisa me pagar por isso. A ideia é isso, é um conhecimento nosso. Por quê? Porque muita gente me ajudou, velho. O livro recebeu, na época, muito tempo atrás, quando eu olhei, era coisa de 400, 500 PS que eu já tinha mergeado. Era um negócio grande, assim, de uma vírgula que a pessoa percebeu que eu tinha esquecido, a acentuação, há capítulos inteiros. No livro, Docker para Desenvolvedores, tem 3 capítulos que não foram escritos por mim. E eu só conheço uma pessoa pessoalmente dos que escreveu os outros capítulos. As 2 pessoas eu nunca vi na vida. Nunca trombei na vida. Conheço ela pela internet. E foi uma parada assim, foi uma colaboração mesmo. Foi um livro que não foi organizado por mim. 90% dos capítulos fui eu que escrevi, Docker para Desenvolvedores. Mas é uma parada colaborativa. E para mim, tudo que eu faço colaborativo, velho, sai melhor, evolui melhor. Não sei se você sabe, mas o livro Docker para Desenvolvedores é o livro mais baixado da história do Limpub em português. Se você entrar no site do Limpub e botar assim, downloaded ever, o Docker para Desenvolvedores está em primeiro, saca, em português. Inclusive, foi como eu te conheci, né? Eu já tinha ouvido falar de você na internet, mas para mim, assim, foi a forma como eu conheci a figura Gomex, né? Eu disse, cara, esse cara extremamente famoso por causa desse livro. Então, para mim, a minha primeira visão sobre a aparição do Gomex na internet de uma forma estrondosa foi com o livro, cara. Eu disse, cara, esse cara aqui... O livro me ajudou muito, mas com o livro, eu tinha uma preocupação muito grande de não de colar demais na tecnologia. Sim. E eu só ser lembrado por causa do Docker. Sim. E aí o Docker em algum momento morria, eu podia morrer junto. Aí eu tinha uma preocupação disso, assim. Então, em determinado momento, eu comecei a escrever sobre outras coisas, eu comecei a fazer outras coisas, comecei a ir para outros lugares para ser uma parada mais abrangente, né? Mas, assim, foi muito bom, velho. Eu consegui muita coisa por conta do livro, velho. Esse emprego, inclusive, que eu consegui lá na gringa, eu coloquei lá que eu era autor de livro, né? E aí, tipo assim, isso trouxe um impacto positivo para a pessoa. A pessoa tinha uma vaga de Docker. Tipo assim, eu tinha escrevido um livro de Docker. Sim. E eu também já era Docker Captain, já era reconhecido pela Docker como representante da Docker, tipo assim, no Brasil. E uma coisa foi ajudando a outra, entendeu? Cara, muito bom, muito bom. Você já tinha, então, uma prática de escrita, né? Isso Sim. já fazia parte da tua experiência de vida profissional, escrever. Então, não foi nenhum desafio gigante, porque... Foi grande porque foi muita coisa, né?
Foi muito conteúdo. Sim. Mas, assim, em termos de... Pra escrever, né? Pra ter... Eu gosto. Você gosta de escrever. Eu gosto na verdade, eu depois de um tempo percebi que compartilhar conhecimento é é um objetivo de vida pra mim, sacou? É tipo uma parada que faz parte de mim, assim. Não é nem uma parada do tipo assim, será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Sim. Não importa, eu gosto de compartilhar conhecimento, eu gosto de ajudar as pessoas, saca? Tipo, uma parada que eu me sinto muito vivo, assim, porque no final das contas, inclusive, graças a Deus, eu não cheguei nesse pensamento, mas muita gente fica assim, pô, mas e aí o propósito das coisas? O propósito é esse, meu. O propósito é ajudar as pessoas. O propósito não precisa ser dinheiro, porque quando você conseguir dinheiro, você vai fazer mais o quê? Sim. Né? Você vai ter que inventar outra coisa. Por isso que a galera fica doida, a galera compra jet ski, a galera quer comprar jatinho, a galera quer comprar um monte de coisa, porque perde Comprar um Hotmart. não perde o propósito, né? O propósito é, eu quero ter uma qualidade de vida boa, eu quero que a minha família que está junto comigo, as pessoas que eu posso ajudar ali no meu entorno, na minha comunidade ali, né? Uma comunidade que eu falo mais ampla, além da ideia de família, os amigos, as pessoas que você conhece, as pessoas que estão ali lhe apoiando de certa forma, eu quero que todas essas pessoas estejam bem, Sim. sabe? Não é só eu, saca? Eu não tenho essa ideia de, tipo... Porque, inclusive, eu acho que eu seria muito infeliz, saca? Se eu morasse num lugar que só eu fosse feliz, todo mundo estivesse ralando, se fudendo, entendeu? Pra mim não faz sentido viver num lugar assim. Inclusive, as pessoas não vão ter nem tempo pra curtir essa possibilidade que Vai eu estar tô. sozinho. Exatamente. Você vai comer o quê? Dinheiro? Você vai sair, vai se encontrar com dinheiro, você vai fazer... Né? Perfeito. Autor de livro, já trabalhou em muitas empresas, já trabalhou na gringa, tem experiência internacional. E agora, o que eu quero saber de você é, cara, como é que você hoje está na comunidade? Qual é a comunidade que você mais colabora, participa? E para você, o que você faz na prática, no seu dia a dia, e já fez por comunidade de tecnologia? E o que você entende de importante da comunidade de tecnologia para as pessoas que estão querendo aprender? Perfeito. Eu hoje estou mais atuante mesmo, assim, de forma direta no DevOps Days, né? E aí, quando a gente fala de DevOps Days, fica muito a ideia, né? Talvez passe muita ideia que seja só um evento de tecnologia como qualquer outro, né? Qual a diferença do DevOps Days para o TDC? Qual a diferença do DevOps Days para um Campus Party da vida? É muito diferente, né? O propósito é completamente outro, né? Quando a gente fala que a ideia do DevOps Days é difundir a cultura DevOps, né? De uma forma mais ampla. Mas o que é difundir a cultura DevOps? Você difundir a possibilidade de troca, de comunicação, a possibilidade de que você sabe alguma coisa e você vai lá e você conversa comigo sobre o que você sabe e aí eu vou aprender o que você sabe nessa troca aqui, nesse processo, nessa conversa. Então, a comunidade DevOps Days, ela é muito mais além do que uma comunidade de pessoas que fazem eventos, né? É uma comunidade de pessoas que organizam eventos para ajudar a vida das pessoas. Porque primeiro que o DevOps Days é um evento sem fins lucrativos, né? Então, isso é importante, né? Você saber, a galera pode dizer, você trabalha para o DevOps Days? Não tem uma organização DevOps Days formal em algum lugar. Eu não recebo dinheiro nisso. Então, eu trabalho para uma empresa, né, dos Estados Unidos, mas atuo nisso de forma voluntária. E todo mundo que atua de forma voluntária. Tem alguns benefícios de você atuar nesse nível de organização? Claro que tem, né? Você sendo um organizador de um evento, você tem um contato com o mercado, um contato com as pessoas, um contato com a área técnica, com a comunidade, que poucas oportunidades, em poucos lugares, poucas iniciativas lhe proporciona esse tipo de coisa. Então, assim, tem uma vantagem sim, mas o objetivo final é ajudar as pessoas. Então, por isso que eu estou no DevOps Days. Eu inicialmente comecei organizando os DevOps Days, né? O DevOps Days estava parado já no Brasil durante muito tempo. Tinha acontecido em 2010, né? Aconteceu em 2009, o primeiro, DevOps Days em Ghent. Aconteceu em 2010 no Brasil, em São Paulo. Não deu muita gente, aí a galera que estava organizando não quis organizar o ano seguinte. Aí ficou até 2016. Foi quando eu voltei a organizar o DevOps Days no Brasil, lá em Porto Alegre. Sim. Foi quando eu já estava morando lá, trabalhando na ThoughtWorks. Aí eu passei a organizar vários eventos. Aí a galera me chamou para participar do Core Team. Falou assim, você organiza vários eventos no Brasil, a gente não tem uma presença no Brasil, uma pessoa que fala em português, não tem uma presença, e eles me chamaram para fazer parte do Core Team, né, o board do DevOps Days, para que eu, através desse coisa, eu usasse essa organização, essa cooperação internacional para proporcionar mais eventos no Brasil. E a gente saiu de 3 eventos acontecendo no ano para ter um ano que tinha 15. Esse ano, inclusive, estava com a pretensão de ter uns 20 e tantos eventos. Então, tipo assim, a comunidade cresceu absurdamente e eu percebo, velho, o impacto dos lugares quando tem DevOps Days, assim. Inclusive, aqui em Salvador mesmo, a galera fala assim, velho,
O impacto que o DevOps Days teve na comunidade local foi absurdo. Você saía de um lugar, de uma cidade que você não tinha eventos grandes, eventos quando eu falo grande, não é grande número de pessoas, é um grande número de conteúdo. Pô, o primeiro DevOps Days que a gente fez aqui, a gente trouxe uma galera super capacitada de vários lugares, e teve uma troca absurda, todo mundo saiu maravilhado assim com o evento. E é isso que o DevOps Days prega, né? Isso que o objetivo do DevOps Days é criar impacto não em grandes centros. Sim. Criar impacto em Feira de Santana, em Barreiras, vamos botar em outras cidades, porque o foco não é tipo assim, eu quero consolidar marca para fazer só em São Paulo. Não, o objetivo, inclusive, é a gente ter menores eventos para poder capilarizar mais e a gente poder fazer em mais lugares. Então, eu gosto tanto dessa comunidade por conta disso, porque ela tem um viés que não é um viés direto, assim, de interesse financeiro, saca? Claro que muita gente se beneficia, isso não há nenhum problema com isso, né? É importante falar, mas a visão que eu tenho dentro do DevOps é essa lógica de ideia de comunidade, né? Essa lógica que você sabe que o que você está fazendo ali, você não está beneficiando a empresa A nem a empresa B, você está beneficiando aquela comunidade local. Gomex, mas tem empresa que patrocina. Não, eu não tô, assim, no final das contas, a empresa vai ser beneficiada por participar do evento, mas o meu benefício direto não é para aquela empresa, é para a comunidade local. Eu quero que essas pessoas tenham a oportunidade de ter acesso, porque, velho, a única coisa que o brasileiro precisa é acesso. Porque capacidade técnica, capacidade intelectual, a gente tem absurdamente. Isso é uma coisa importante, inclusive, falar. Você conhece algum brasileiro que foi morar fora do país e passou dificuldade, velho? Porque o brasileiro trabalha, a gente trabalha bem, a gente se vira. Todos os coordenadores gringos que eu tive, eles falavam a mesma coisa. Ele falava, velho, eu dou 2 britas pro brasileiro, ele se vira. Se vira. A galera é muito boa. Agora sim, é o inglês. O inglês é um empecilho real. Assim, eu conheci muita gente muito boa que não teve carreira na gringa porque não conseguiu se comunicar em inglês, velho. E aí foi inclusive, a oportunidade que a pessoa teve foi quando rolou esse boom da galera ir pra Portugal, saca? Sim. Angola e Portugal. Teve muita gente que foi pra Angola, Sim. que falava português, e muita gente foi pra Portugal, que falava português. Então, tipo assim, pôde ter essa carreira internacional e tá lá, e aí praticar inglês até tá de boa hoje no inglês, mas o empecilho do inglês para trabalhar para os outros lugares era absurdo por conta disso. E ainda é. Ainda é. Eu acho que agora com IA, velho, vai ficar cada vez menor, velho. Vamos torcer para que a comunicação não tenha nenhuma alucinação da IA no meio da comunicação. Tem isso também, né? Maravilha. Gomex, hoje você já produziu, depois de produzir conteúdo sobre Docker, você produziu também muito conteúdo sobre infraestrutura as code, né? Terraform, para quem não sabe, né? Explica um pouquinho para a galera o que é infraestrutura as code e que tipo de conteúdo você já produziu, o que você tem de conteúdo na internet sobre isso. Então, o Infrastructure as Code, né, é a ideia de que você cria um arquivo descritivo, você vai ter um arquivo texto descritivo, e aí eu estou falando de forma genérica, não necessariamente só o Terraform. O Ansible funciona da mesma forma, o Puppet funciona da mesma forma, o próprio Docker funciona da mesma forma, Kubernetes, todos eles funcionam da mesma forma. Você vai ter um documento que alguns lugares chamam de manifesto, Dockerfile, módulo e tudo, que nesse arquivo você descreve o que você quer. Você não diz como, porque na imperativa, no Go, no Ruby, tudo, você tem que dizer como acontece, né? Você que desenvolve tudo, né? Você faz do zero. No IAC, não. No IAC existe uma inteligência que foi codada em código imperativo, que ela vai esperar determinadas descrições. E aí, nesse arquivo, você vai escrever lá o que você quer. Aí o software lê esse arquivo como se fosse um interpretador, um compilador. Ele lê nesse idioma descritivo e traduz isso para comunicações em API. O que vai acontecer? De forma bem simples. O software que está rodando na sua máquina lê um arquivo, se conecta com a cloud ou com o SaaS, com qualquer coisa que seja que ela tem suporte, e ela conversa com a API. Você escreve lá, eu quero um EC2 na rede tal, com um tamanho tal. Ele traduz isso em um request no API REST da Amazon. Então, é só isso. A inteligência toda do Terraform é essa. Ele lê o seu arquivo, se comunica com a cloud para fazer a criação das coisas. Então, o IAC, né, no geral, assim, é a ideia de você transformar a possibilidade de você criar, provisionar a infraestrutura escrevendo código. Perfeito. E o que você tem de conteúdo hoje na internet? Então, eu estou escrevendo um segundo livro, né, que é o Deploy em Produção para Desenvolvedores, que a mesma lógica é tentar mostrar para... Eu falo para dev porque
é comum a galera de dev, no geral, não ter um conhecimento profundo sobre como funciona a infraestrutura, como são deployments. Então, eu boto essa lógica, mas a galera fala, e o sysadmin? Eu falo, velho, o sysadmin você vai ler, você vai estar mais à frente do que as pessoas, mas você também vai aprender ali. Então, é deploy em produção para desenvolvedores, porque a ideia que eu quero mostrar nesse livro é que mostrar o fluxo inteiro. O código saiu da máquina da pessoa e foi até produção. Eu quero explicar todos os passos ali, saca? Inclusive, a ideia é que seja um livro que ele nunca acabe. Porque, por exemplo, inventou um negócio novo, serverless, bota lá como faz, no meio. Aqui você pode escolher tal coisa. Inclusive, ele pode virar assim, isso não se usa mais, mas tem aqui, tipo assim, uma parada histórica que tá lá escrito. A ideia é que seja meio que um compêndio que fique aí, que as pessoas vão ajudando e discutindo. Inclusive, nesse livro, eu tô pensando em começar a falar sobre melhores práticas mesmo, porque às vezes as pessoas têm um receio de dizer, é assim que é melhor. E aí, o que eu querendo escrever nessa pegada, eu tô querendo, a partir de agora pra frente, né, começar a escrever coisas mais diretas, assim, tipo, galera, você deveria fazer assim, ó. Tem várias formas de fazer, beleza? Mas a forma que eu acho melhor é essa, e por conta disso aqui. Aí eu tô querendo escrever, né, nessa pegada. Então, eu tô pensando em voltar a fazer uso do YouTube. Eu tenho uma conta, assim, Rafael Gomex, né, no YouTube. Eu uso bastante o Blue Sky. Depois da compra do Twitter, eu saí do Twitter, então eu tô mais no Blue Sky. E por incrível que pareça, a rede que hoje eu tenho usado muito mais é o LinkedIn, velho. O LinkedIn me entrega uma audiência muito melhor do que qualquer outra rede. O Instagram eu uso só para pessoal mesmo, assim, sabe? E para pegar pessoas, assim, que ainda não me conhecem. Mas o grosso mesmo do que eu tenho feito, assim, de discutir, de estar lá, de usar mesmo a rede social, o LinkedIn é muito melhor, velho. Muito boa, entrega muito bem. Não é uma rede muito efêmera, saca? Tipo assim, o conteúdo dela, você bota uma coisa, 2 semanas tem gente interagindo, o conteúdo fica lá. Porque no Instagram, assim, parece que depois de 24 horas seu conteúdo morreu, você não tem interação, ninguém usa mais, sabe? Ele é feito para o dinamismo, muita coisa, rápido. O LinkedIn não. O LinkedIn, toda vez que uma pessoa vai lá e comenta a nossa postagem, o feed daquela pessoa vai receber aquilo. Mesmo que seja uma parada que postou 1 ano atrás, saca? Vai aparecer nas pessoas. E aí as pessoas vão passar a ver aquilo de novo. Isso eu acho legal do LinkedIn. Muito bacana. Inclusive, a gente vai deixar aí as redes sociais do Gomex aí na descrição. Gomex, você também já fez curso de Terraform? Sim. Conta um pouquinho da sua parceria com o Linux Tips. Então, a participação com o Linux Tips é engraçada porque, por muito tempo, né, por conta dessa minha visão política de como fazer as coisas e tudo, eu sempre tive dificuldade de ter parcerias com outras escolas, né? Que tinham um viés econômico e um viés de ponto de vista bem diferente. Então, eu cheguei uma época de fazer com uma empresa grande, que eu não vou falar o nome para não gerar problema, uma empresa muito conhecida no Brasil de treinamentos, e aí eu não gostei muito da abordagem deles. Eles iam me pagar um valor só no curso. Sim. E eles iam explorar aquele meu material sem me dar royalties nenhum, assim. Eu ia pagar um valor fixo, que era um valor ok pra época, assim. Mas depois eu percebi que se eu fizesse aquilo, eu ia me ferrar total, assim. Era um negócio muito ruim, porque depois, quando a Linux Tips começou a chamar novos instrutores, né? E quando eles me chamaram, nossa senhora, tipo assim, é um nível mesmo, assim, de parceria real, assim, saca? Tipo, os dois se beneficiam, saca? É tipo win-win. Então, assim, foi muito bom. Assim, aí ele me convidou a fazer um curso de Terraform, fiz um curso de Terraform do zero. Um curso de Terraform para, inclusive, o foco, um dos focos, porque no Brasil tem muito isso, era formar as pessoas para tirar a certificação. Sim. E, inclusive, quando eu estava fazendo o curso, no meio do curso, a HashiCorp abriu a certificação para o público, né? Eu peguei o curso, tipo assim, eu paguei o curso de manhã, fiz a prova de tarde e passei isso aqui na prova, tipo assim, não me preparei para ela. Eu fiz o curso, preparei o curso em cima da ementa que eles já estavam falando, não estudei para parada, tipo, mas eu estava fazendo o curso, né? E aí eu fiz a prova e passei. O curso deu muito certo, assim, a galera gostou muito do curso. Você gostou? E eu tive essa educação em Terraform também. Olha aí, tá vendo? Então, é um curso que deu muito trabalho. Porra, é muito trabalhoso fazer curso, velho. É muito pior do que texto. Eu amo texto, porque... Eu queria saber de você, a experiência, como é que foi pra você? A experiência do vídeo é bizarra, porque qualquer segundo é importante, velho. Você perde a atenção da pessoa ali, aí você já perdeu, assim, a pessoa já foi embora. Então você tem que fazer uma parada muito focada, assim, pra prender a atenção da pessoa. Então eu fazia vídeos muito curtos. Pra eu fazer um vídeo de 15 minutos, eu demorava 1 hora e meia fácil, assim, pra gravar, velho.
só a preparação, Sim. a didática, pensar dinâmica e tudo, eu escreveria talvez muito mais páginas de livro do que fazer um vídeo de 15 minutos. Né? Porque não é só fazer o vídeo, é o vídeo não quebrar, não dá problema, aí você tem que voltar depois, faz tudo de novo. Deu trabalho, mas foi um resultado muito bom, a galera gostou muito, muita gente falou assim, velho, eu fiz Terraform em vários outros lugares, velho, foi no seu que eu consegui entender, saca? Porque eu não tinha os cursos, a maioria dos cursos por aí, a galera tá muito preocupada em descrever como uma ferramenta funciona o mais rápido possível, mostrar funcionalidades, ver a parada rodando. E não é isso que uma pessoa que não sabe precisa, velho. A pessoa que não sabe, ela precisa entender o que ela tá resolvendo ali. Sim. Porque quando ela pegar o código, a sintaxe é suave, pô. A sintaxe eu até hoje não lembro a sintaxe de cabeça. Eu vou lá e pego no site sempre que eu preciso. Porque você precisa entender o porquê de cada coisa. Sim. Você precisa entender que o IAC é um arquivo descritivo que vai lá e faz... Aí você fala, beleza, o que é módulo? O que é isso? O que é que você está fazendo? Qual a interação que eles têm um com o outro? Como é que usa... Então, se você entende isso, a sintaxe é o de menos. A sintaxe não precisa se preocupar com a sintaxe. Você que está aprendendo Terraform ou qualquer linguagem dessa, não se preocupa com a sintaxe. A sintaxe você pesquisa, né? Se preocupa por como aquilo funciona, qual o problema que ela resolve, e depois o resto é só sintaxe. Para entender, porque no português a gente tem alguns problemas com as palavras, né? Quando a gente fala do básico, né? O básico remete à base, Sim. né? E o básico, para o português, é tido como uma coisa juvenil, assim, uma coisa que só o iniciante pega. Velho, a base, você só pega depois que você vira sênior, velho. Exato. Porque quando você... Inclusive, eu acho que o processo de virar sênior é que você pegou o suficiente da base. Você tem a base ali. Porque o sênior, na minha opinião, é essa pessoa, por exemplo, a galera fala, Polume. Você já usou Polume, Gomex? Eu falei, não. Como assim você não usou? Eu falei, não precisei, mas eu tenho certeza Sim. que no dia que eu precisar, eu vou fazer. Porque é só mudar a sintaxe. Você muda um pouco a lógica de como fazer, porque o Polume tem uma lógica mais imperativa, por mais tenha muita coisa descritiva também, mas a lógica é a mesma. É um código que cria uma estrutura. É só sintaxe. Você entende a parada. Então, a senioridade passa por isso. Então, isso, hoje, pra mim, eu tô concentrando mais nisso, nessa coisa mais cross, assim, da base, de como essas coisas funcionam. Inclusive, os conteúdos que eu tô querendo fazer é focando nisso também. Esse é um negócio mais agnóstico de ferramenta. Tudo bem que o Terraform já se consolidou, assim, como um negócio meio genérico, quase o inglês do IAC hoje, né? Mas, mesmo assim, eu quero falar de uma forma mais genérica. De tocar mais nesses pontos mais bases, né? Para que as pessoas possam evoluir mais rápido no texto, assim. Vou fazer vídeo também, né? Como desse aqui, por exemplo, vou tentar fazer. Que eu acho que o processo de entrevista é mais fácil, mas gravar curso, velho, é outra pegada. E a galera tem um certo preconceito com dar errado, né? Tipo assim, o processo de dar errado no vídeo, tipo assim, você vai programar ou você vai fazer qualquer coisa de tecnologia no computador, o processo do erro, ele é certo. Exatamente. Inclusive, quando você grava um vídeo, quando vai gravar um tutorial, alguma coisa, vai dar errado. Isso. A decisão é sua se você vai postar ou não. O raciocínio é... Aí o que é que eu faço? No vídeo gravado, nada sai com erro. Nada sai com inesperado. Sim. No gravado. O gravado funciona suave tudo. Porque a pessoa que tá pegando aquela... pelo menos a minha lógica, né, quando eu tô fazendo material. A pessoa que tá assistindo o seu curso ali, naquele momento que ela tá pegando o gravado, ela quer ver o caminho feliz. Sim. Ela quer ver o caminho feliz. E você ensinando... porque eu faço assim, né? Eu ensino a base daquilo, mostrando o que é, mostrando pra pessoa ver. Meu curso não tem nada de slide, não tem slide. Sim. Sabe? Eu abro a documentação oficial e mostro aqui, ó. É isso aqui serve para isso, não sei o quê. Aí pego um diagramazinho num site de diagramas, boto lá e vou ensinando as caixinhas, falo assim, ó, funciona assim, assim, não sei o quê, vou mostrando. E depois vou mostrando no terminal mesmo, fazendo as coisas, rodando as paradas. E aí só que eu vou mostrando só o que a pessoa precisa para entender a didática do que eu tô trabalhando ali, entendeu? Para a pessoa ensinar, para aprender a base. E aí, isso aí precisa ser rápido, precisa mostrar rapidamente e precisa dar oportunidade para a pessoa exercitar. Sim. Então, tem que ser rápido. O ao vivo, não. O ao vivo eu faço um rolê assim, porque esse curso, né, tem aulas gravadas e ao vivo. Sim. Na ao vivo eu falo, galera, traga as dúvidas que você teve no dia a dia e eu aqui, a partir da dúvida de vocês, vou construindo um raciocínio para mostrar para todo mundo. Porque quando você tem uma dúvida, uma outra pessoa que está ali na turma, inclusive, que está assistindo junto com você, nem sabia que tinha aquela dúvida. Aí, no inglês, ele fala, we don't know what we don't know, né? Não sabemos o que não sabemos. Então, às vezes a pessoa mostra assim, é mesmo, né? Nem tinha pensado por isso. Porque quando você é novo na parada,
você não sabe ainda qual é o domínio. Você não tem o landscape do negócio. Por isso que o ao vivo funciona muito bem e a galera perde isso. A galera paga a aula Sim. e não faz às vezes ao vivo, velho. Que pra mim é a parte mais legal. É a oportunidade de eu estar aí trocando ideia com você, falo de mercado, saca? Falo de como funcionam as coisas. Falo assim, ó, galera, é assim que funciona. A galera do mercado trabalha assim, mas também trabalha assim. Já vi muito assim e tudo mais. Esse trocar de ideia ali no ao vivo faz toda a diferença. E eu tô gostando de dar o curso, velho. É legal. Dá trabalho, mas eu tô vendo um resultado muito bom. Inclusive, tô com planos para mês que vem, né? Segundo semestre, mês que vem, junho, julho ali, eu vou fazer um curso aberto de graça do Terraform, né? Do básico de graça. E vou fazer algumas aulas ao vivo, ensinando a pessoa junto numa stream, numa live, mostrando como fazer módulo, ensinando para as pessoas para dar o básico. Porque eu percebi que o meu curso é para uma galera que já tem experiência de mercado, a galera já trabalha. E eu falei, pô, velho, falta eu ter um conteúdo desse como curso para alguém que tá começando. Porque alguém que tá zerado, você que fez o curso mesmo, você pega alguém que tá fazendo transição de carreira, que é um dev júnior, a galera não vai pegar, velho. É muito pesado. É muito pesado. Aí o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer um curso mais simples, né? Menor, específico para a pessoa iniciar no Terraform, para que ela tenha habilidade para conseguir um emprego, sem precisar me pagar. E aí, depois que ela conseguir o trampo, se ela quiser, por uma casa, falar assim, pô, agora eu vou investir num curso melhor ali para evoluir com o Gomex também. Beleza, mas se ela quiser comprar de outra pessoa, tudo bem também. Meu objetivo eu já concluí que é botar aquela pessoa no mercado. Porque para mim, vaga tem. A gente tem que capacitar as pessoas para entrar lá. Que é o que eu tô tentando fazer agora também com essa iniciativa, que se Deus quiser, de julho vai rolar. Maravilha. Mas vamos acompanhar aí nas redes sociais do Gomex. Ó, a promessa, né? Tá prometido, tá prometido, tá prometido. Gomex, então, muito boa a sua jornada, cara. Muito boa, parabéns mesmo. Muito boa a sua jornada. Espero que você consiga produzir muito mais conteúdo pra gente. Eu te conheço, eu sei que você tem muito mais coisa, assim, pra poder mandar pra galera. Eu sei que você tem muito projeto, inclusive. Eu escrevo poesia também, acredita, cara? Cara, que maravilha. Escrevo poesia também. Nada a ver com TI, mas escrevo, gosto. Bom, é bom. Eu tenho sempre eu acho, né, um achismo, né? Que eu conheço muitas pessoas da área de tecnologia e as pessoas que já têm muito tempo de experiência, eu sempre percebo traços artísticos. Sim. Assim, às vezes um cara que toca um violão, às vezes um cara que... E dá pra perceber que é um negócio, uma vibe muito, muito forte, inclusive, na galera que tá há muito tempo na área técnica. E é um contraste muito grande. É. Muito legal. Gomex, a gente vai ter... Você falou do DevOps Day, você é organizador do core team aí do DevOps Day. Para quem não sabe, DevOps Day é uma organização mundial. Existem DevOps Days em vários lugares do mundo inteiro. O Brasil hoje lidera legal o DevOps Day. Tá entre os... Eu acho que top... É o segundo país com o maior número de DevOps Days no mundo. Segundo país. Só perde para os Estados Unidos. Estados Unidos. E tá perto, viu? E está pertinho, assim. Se a gente conseguir manter esse crescimento, eu acho que ano que vem a gente passa os Estados Unidos, velho. Maravilha, coisa boa. Inclusive, eu já te contei, né? Eu participo de várias comunidades de tecnologia. Eu amo tecnologia num aspecto bem amplo, inclusive. E venho de infra, mas, pô, tenho experiência com programação. Eu gosto de tecnologia na essência mesmo. E eu percebo isso. O brasileiro, ele compra uma briga. Tipo, eu estive no GopherCon recentemente, a galera do Golang aqui fez o maior evento mundial para competir com o mundo, cara. Assim, a sustentabilidade daqui, a gente tem uma capacidade enorme. A galera do Python aqui também tá voltando uma força muito grande. Então, eu vejo as comunidades movimentando uma quantidade muito forte, né, de pessoas e de impacto. Eu acho isso muito bacana, cara. A gente vai ter agora, semana que vem, dia 7, DevOps Day Feira de Santana, interior da Bahia. E explica pra gente um pouco da importância de um evento no interior, cara. Faz total sentido e tá totalmente colado com a ideia do DevOps Days, velho. Porque se você perceber, os lugares que hoje têm botado mais esforço para os DevOps Days acontecerem são lugares como esse, longe dos grandes centros. É tudo bem que na Bahia, Feira de Santana, eu nem considero assim que é fora do grande centro, porque inclusive a comunidade técnica de Feira de Santana é mais viva, pelo menos da época que eu participava mais lá, assim, mais de próximo,
é uma galera muito mais viva do que aqui de Salvador, né? Então, assim, tem uma comunidade técnica muito importante. Eu acho que, inclusive, ela pode servir de plataforma para a gente chegar em outras cidades mais pro lado de lá também, do interior da Bahia, né? Então, feira, para mim, é muito bom que feira voltou a acontecer, mas vai acontecer, por exemplo, em Belém, velho. Belém é um lugar também que você não vê muitos eventos de tecnologia acontecendo, né? Vai acontecer no mesmo dia que de feira, só que como é muito distante, acaba não chocando, né? Feira e Belém acontece dia 7 de junho e 16 de agosto, o mais próximo é do Rio de Janeiro, velho. Rio de Janeiro vai ter de novo esse ano, em agosto, né? Vai ser bem legal, mas vai ter também em novembro, tem DevOps Day São Paulo, vai ser em novembro, né? Vai ter DevOps Day Campinas ainda, e todos os Nordeste, né? Salvador vai ser em dezembro, Recife também vai ser em dezembro, Fortaleza vai ser ali outubro, tem Fortaleza, tem Natal, tem Alagoas, né? Maceió vai ter também de novo, Aracaju vai ter de novo. Então, esse ano eu queria muito que a gente conseguisse fazer nas todas as capitais do Nordeste, pelo menos. Mas ainda tem 2 capitais ali que a gente não conseguiu acesso, mas logo a gente vai conseguir. Maravilha, que bom, cara. Você tem alguma expectativa sobre o DevOps Day Feira de Santana? Ou eu tenho, já tem. Já tem uma gradezinha aqui, né? Que a gente pode dar alguns spoilers aqui. Vai ter o Adarlan Teixeira, que eu acho que você já conheceu ele. Boa demais. Ele vai falar um pouquinho sobre CI/CD. Vai ter o João Rodrigues, que vai falar um pouquinho sobre gastos com nuvem. FinOps, muito bom. O Cleiton Pessoa vai falar um pouquinho sobre infraestrutura para soluções de IA. Sim, IA vai bombar esse ano, né, velho? Não, a expectativa que eu tenho, né, é que Feira de Santana, mais uma vez, demonstre que é possível fazer um evento fora da capital, um evento de alto nível tecnológico. Não precisa ser um evento para 400, 500 pessoas, mas eu sei, por exemplo, que se a gente quiser fazer um evento de 400, 500 pessoas, é mais possível fazer em feira do que em Salvador. Mas, assim, o foco é o nível tecnológico e a quantidade de troca que existe nesse evento. Então, a gente mostrar em Feira de Santana que é possível fazer isso para que outras cidades queiram fazer. Por exemplo, ano que vem já tenham pessoas em Vitória da Conquista interessadas em fazer, né? Pessoas em Barreiras interessadas em fazer, pessoas ali naquela cidade que é uma ponte lá, bem longe, esqueci o nome agora, que é uma ponte que é Pernambuco e Bahia. Sim. Eu esqueci o nome da cidade, mas tem uma galera lá querendo fazer também, então a gente, feira, mostrar que Petrolina é Pernambuco, né? Da Bahia que eu no Jiquié? Não é Jiquié. Não. Mas é Petrolina, Juazeiro. Eu lembrei da música, Juazeiro, exatamente. Juazeiro e Petrolina, né? Então a ideia, inclusive, era fazer uma brincadeira de um ano sem Juazeiro, outro ano sem Petrolina, porque não sei se você sabe, né? É uma cidade que o que separa ela é uma ponte, né? Então, ser uma parada de ser um ano em cada lugar, achei legal essa ideia. Aí, eu já tive lá também. E aí minha expectativa é que isso, Feira de Santana seja esse lugar, mostre para as pessoas, né, que é possível fazer, e ela sirva também como esse polo, assim, apoiador de outros interiores no interior da Bahia, assim, tenho muita expectativa, vou ficar muito feliz e vou ser o mestre de cerimônia do evento, né, assim, se você for lá... Como é que você estará presente? Tu tá lá, né, colhe lá com a gente, vai ser muito legal, assim, inclusive, tipo assim, a galera... Fala assim, pô, vamos sentar e bater um papo, não sei o quê. Vendo DevOps Days é o melhor lugar pra isso, saca, velho? Porque tem o after também, que a galera vai pra algum barzinho, fica conversando, é muito legal, assim. Então, sai de casa, galera, sai de casa, vá pro evento presencial. Eu sei que o remoto é legal, se assistir vídeo é legal, se assistir isso aqui no YouTube tá sendo legal, se tá assistindo agora é legal, mas, pô, troca ideia com a gente, vai no evento, vai presencial, troca ideia. O contato humano faz toda a diferença. E aí, pra mim, o DevOps Days também vai servir disso, assim, de ser esse ponto, esse hub, que inclusive é uma comunidade meio genérica, assim, saca? Não tem uma empresa por trás, não tem interesse, é um hub, é um lugar onde você se encontra com várias pessoas, saca? E é uma comunidade que, inclusive, eu me surpreendo muito com a quantidade de devs que tem entrado na comunidade DevOps, porque os eventos de DevOps tinham muita coisa de infra. Eu via muita galera mais old school, de infra. Mas, cara, a quantidade absurda de desenvolvedores que está entrando e que quer saber, que quer aprender Docker, que quer... É incrível isso, né, cara? Muito, muito desenvolvedor. Isso é muito bom. Porque DevOps é isso, né? Exatamente. Faltava muito a galera de desenvolvimento dentro da comunidade DevOps, assim, principalmente a galera que está iniciando. É uma coisa que eu sentia muita falta também. Eu via muita gente ultra experiente no evento. Sim. E via pouca gente iniciando, né, na carreira. E hoje eu vejo muita gente querendo entrar na carreira, querendo crescer. Isso é maravilhoso, isso é sensacional.
muitíssimo obrigado. A gente está quase finalizando aqui. Eu queria primeiro te agradecer, né, por essa conversa, agradecer pelo seu tempo. E agora eu quero que você diga quais são os seus projetos. Você falou do livro, já está acessível, não está? Além do livro, Tá. tem mais algum outro projeto que você queira divulgar, dar spoiler aqui pra gente? Não, O então, livro está acessível aonde? tá no Limpub. Os dois estão no Limpub, né, e estão no GitHub também, ambos, né? Então, assim, Deploy produção para desenvolvedores, que é o Subdeploy, né? Sobre mais IAC, mais automação. E tem, se você não sabe nada de Docker, né? O livro Docker para desenvolvedores é um livro para iniciantes. O Deploy em produção para desenvolvedores também. Ambos têm, vai do iniciante ao avançado, né? Evolui o conteúdo ali, mas você pode começar sem saber nada. A ideia é essa. Inclusive, se você leu qualquer um desses dois livros e teve dificuldade, né? Você pode falar comigo, manda lá uma issue no GitHub, porque tá errado. A gente vai corrigir, criar formas, analogias para que as pessoas aprendam a partir disso, né? Então, o livro Deploy para os Desenvolvedores é um dos meus objetivos de terminar esse ano. Estou querendo fazer esse curso gratuito, né, do Terraform, para dar um começo ali para as pessoas. E estou tentando achar uma forma de voltar com a mentoria DevOps, né? Que era um rolê que eu fazia na pandemia, quando eu tinha mais tempo e tal. Então, eu ajudava muito as pessoas a terem experiências práticas para conseguir emprego. Muita gente conseguiu emprego nessa época dentro da mentoria, só que, velho, é tempo, velho. Eu tenho pouco tempo, tenho filho. E olha que eu não tô viajando esse ano. Ano passado foi pior ainda. Então, eu tô querendo voltar com a mentoria de alguma forma. Tô pensando ainda mais. O que com certeza vai acontecer esse ano é eu terminar os livros, eu vou lançar mais conteúdos de IAC e vou fazer o curso aberto. Esses 2 projetos grandes aí. E assim, e o meu trabalho como Core Organizer, né? É tentar ajudar o DevOps Days a crescer mais DevOps Days no Brasil. Maravilha, maravilha. Então, começa a missão aí, então, agora, do Brasil ultrapassar os Estados Unidos. Vamos lá. Contando com a ajuda de vocês. Se você tá assistindo esse vídeo, é de alguma cidade que não tem DevOps Days ou já teve e não tem mais, fala comigo. Eu tenho um documento mostrando do zero de como fazer one-on-one, assim, ensinando beabá de como fazer. É possível fazer evento, galera. Não precisa, a minha cidade não tem muita gente, muita empresa para patrocinar. Velho, começa que dá certo. Confia. Inclusive, o Gomex, ele entra em contato com você, assim, é uma call mesmo, ele entra num meet com você, te orienta, então, o que precisar de apoio, pode contar comigo também, se quiser. Sim, é assim que funciona. A gente tá aí, não tem só o Gomex, tem várias outras pessoas também da comunidade, tem a Camila, tem uma galera da organização aí, Brasil, então, pode procurar as pessoas do evento mais próximo da sua cidade, se quiser, pode procurar o Gomex, e aí a gente ajuda aí a organizar o DevOps Day, e vamos bater essa meta aí. Com certeza, vamos lá. Muito obrigado, meu brother, pelo convite. Adorei a conversa. Gosto muito desse bate-papo. Sempre que você quiser, pode contar comigo. Valeu, Gomex. Muito obrigado, cara. Muito bom te receber aqui. Espero que tenhamos outras conversas aí. Depois que você for lançar seu livro, tá mais que convidado. Fazemos essa Apresentar, quiser fazer um workshopzinho com a galera, a gente faz também aí com a galera do canal. Muito obrigado. Eu vou deixar suas redes sociais aqui na descrição. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Gomex, e até a próxima. Valeu.